Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as lições que podemos aprender com a terceira temporada da série Emily em Paris. Caso você não saiba, eu já fiz um vídeo falando sobre as lições da primeira temporada da série Emily em Paris. Vale muito a pena assistir. A partir de agora a gente vai comentar um pouco sobre a segunda temporada e os acontecimentos do que aconteceu para podermos finalmente chegarmos à terceira e as suas lições. Caso você não tenha muita paciência para esse resumo do que aconteceu lá na segunda temporada, eu vou deixar aqui embaixo a minutagem para que você possa ir já direto para as lições que podemos aprender com a terceira temporada da série Emily em Paris. Lá nos últimos episódios da segunda temporada, a Madeleine, que é a chefe da Emily lá de Chicago, que não pôde ir para Paris anteriormente porque ela descobriu que estava grávida, agora ela retorna bem no finalzinho da segunda temporada para fazer uma supervisão dos serviços do que está sendo feito ali na Savoie. E ela meio que pega todo mundo de surpresa. Ela pega a Emily de surpresa, que não gosta muito da visita, apesar de dela gostar muito da Madeleine, ela não se sente à vontade com a Madeleine ali. Até porque a Emily ela já se tornou uma cidadã ali de Paris. Ela já começou a se identificar e até pegar os costumes de trabalho, a cultura de trabalho ali da capital parisiense. E, logicamente, o jeito de trabalhar da Madeleine com o pessoal francês acaba trazendo um choque ali de culturas. Eu já falei, inclusive, no primeiro vídeo sobre esse choque de culturas. A Madeleine ela é muito preocupada com os lucros. Lá na primeira temporada, ela tinha mandado uma norma de conduta do que deveria ou não ser adotado pela equipe. E aquilo já mostrou ali como as pessoas ficavam desconfortáveis em ter que adotar aquela cultura de uma empresa americana no qual a gestora não tinha nem buscado compreender um pouco como funcionava a forma de trabalho deles. A Emily ela conseguiu assimilar isso. E quando a Madeleine ela chega, ela se vê diante dessa enrascada, ela se vê diante desse conflito, até porque ela já não é mais tão americana e ela também não é tão francesa. Como ela está nessa transição, ela acaba estranhando esse método de trabalhar. E os franceses que ali trabalham com ela também não gostam. E aí a gente retoma algumas coisas que aconteceu lá na primeira temporada, que a Madeleine ela é muito preocupada com os lucros, ela se importa apenas com os lucros, ela não se importa no tratamento com o cliente individual, que é algo que ali na série mostra que eles se preocupam ali na Savoie, e ela vem mudando a gestão. E aí o ponto assim, que chama mais a atenção é que ela tenta impor a sua vontade de forma de gestão ali na empresa, em detrimento do que é feito, porque o seu foco é trazer o retorno aos acionistas. E aí, ela faz uma coisa bem interessante, é que ela começa a questionar os valores que estão sendo pagos pelos clientes. Ela diz que está muito baixo esses valores e que a Silvia deveria cobrar mais. E ela também vai atrás de novos clientes. Um deles, ele é o grande inimigo de um dos clientes da Savoie, que é o Pierre Ricardot. Ele tem um conflito com outro estilista e eles não se dão muito bem. Mas para Madeleine nada disso importa. Ela quer que feche o contrato com esse concorrente, que é o Gregory. E ela quer que feche com ele de qualquer forma. E assim eles fazem, mesmo trazendo insatisfação para o cliente. Cabe ressaltar que, ali na série, mostra que o tratamento individual é algo que é muito bem pensado pelos franceses e ali pela Savoie. Então, deve-se tratar cada cliente buscando tratar eles com a sua individualidade e respeitando a sua individualidade. A Madeleine ela não vem com essa visão e como ela se importa apenas com os lucros, ela não se importa em criar um atrito. Afinal, o que importa para ela é trazer bons resultados para os dois. E diante dessa questão, diante da forma como a Sylvie ela se comporta e ela reclamando sobre os valores que são pagos, eis que resulta num evento desastroso e ali acontece uma série de eventos ali no episódio e faz com que ela acabe demitindo a Sylvie. E a Sylvie fala, não, eu que me demito. E ali ela vai embora e leva junto todos os colaboradores, ficando apenas a Emily
ali numa situação sem saber como intermediar. E ali bem no finalzinho da segunda temporada, a Sylvie ela liga para a Emily falando que ela vai montar uma agência de publicidade para concorrer com a Savoir, e ela convida a Emily para participar. E aí ela pergunta se a Emily ela quer participar. E aí a gente termina com a Emily ligando e dando a sua resposta. Agora, depois dessa pequena revisão da segunda temporada, nós vamos para a terceira. A terceira ela já mostra ali o resultado da Emily, no qual ela dá uma resposta da sua decisão. Ela acaba decidindo que ela quer ficar com a Sylvie, ela deseja continuar trabalhando com ela. E para isso ela precisa pedir demissão da Savoir. Só que ela se vê diante de uma enrascada. É que quando ela vai pedir demissão, ela não consegue. E aí ela começa a trabalhar para as duas, tanto para a Sylvie quanto para a Savoir. E aqui vem a primeira lição da série, que inclusive é uma coisa que a série fala, né? Que é não fazer uma escolha é uma escolha. Então essa é a lição. Não fazer uma escolha é uma escolha. E o primeiro episódio ele trabalha muito sobre as consequências de você não fazer uma escolha. Então ali a gente percebe a Emily, ela dividida entre os dois trabalhos. Ela está exercendo funções até mais tarde, ela deixa de ir em um, dizendo que adoeceu, não está se sentindo bem, para ir em outro. Ela deixa de se despedir do seu namorado, o Alf, que ele está indo embora para Londres. Tudo por conta dessa divisão que ela está ali entre as duas. Ela acaba não conseguindo dar o seu melhor profissional para as duas empresas, porque em alguns momentos ela tem que faltar um para ir para o outro. E aí ela tem que dividir as suas ideias, o seu tempo, e a deixa muito esgotada. Então, além dela se dividir profissionalmente, ela se divide emocionalmente e até criativamente. Então, como ela não consegue se impor, a série ela vem mostrando, né, que você não fazer uma escolha, você acaba escolhendo. E esse tipo de escolha, de não escolher, acaba sendo muito ruim, porque afeta o seu desempenho e afeta a sua saúde. E, claro, também afeta os seus relacionamentos. Então, o que é que a Emily ela fica fazendo? Ela fica trabalhando ali para a Madeleine, porque ela ficou com pena da Madeleine ficar só, porque ela está prestes a dar à luz. Então, ela fica selecionando currículos e, enquanto isso, ela fica tentando ajudar a Sylvie, que está tentando montar a sua empresa. Ela montou, só que ela ainda não tem clientes, então ela está em busca de clientes. Então, a Emily ela fica tentando dar ideias. E aqui é a primeira lição, no qual a gente nos mostra que nós não podemos ficar divididos, nós devemos tomar uma decisão, nós devemos aprender a nos posicionar, não podemos ficar querendo agradar a todos, porque nunca vamos conseguir agradar todas as pessoas. Então nós devemos buscar aquilo que é melhor para nós, porque se não fizermos isso, isso vai nos desgastar emocionalmente, fisicamente e também vai nos desgastar profissionalmente. E é isso que a gente vai falar agora na próxima lição. A segunda lição é: tenha ética e fale pouco. Então, a Emily ela está dividida entre as duas empresas e ali a Madeleine ela também está sendo pressionada pelos executivos porque, como ela acabou demitindo a equipe, ela precisa dar resultados, ela precisa entregar, ela precisa ter uma nova equipe para trabalhar com ela, ela precisa trazer clientes. Então, eis que surge um passado da Emily. O ex-namorado dela liga para ela, na verdade a Madeleine passa o contato dele, e ele liga falando que ele está trabalhando na McDonald's, e ele gostaria que a Emily cuidasse da campanha. Preste atenção aqui. Ele está indicando a Emily, mas é para trabalhar, para fazer uma campanha junto com a Savoir. E aí o que é que acontece? A Emily ela tem a ideia de levar esse projeto para a empresa da Sylvie, que está sem cliente. E a Sylvie de início ela não aceita, porque mostra que o francês ele não aceita essas marcas de fora, porque às vezes não traz a cultura francesa, não respeita aquela cultura local. E ali no episódio a Emily ela acaba se encontrando com o Gabriel e eles vão juntos a uma unidade do McDonald's. Ele mostra que ali no cardápio da empresa tem sim produtos específicos feitos para o mercado francês. E ela consegue mostrar para a Sylvie e a Sylvie se mostra interessada. E aí eles vão para uma reunião. Só que o que acontece?
Antes desse encontro, antes dessa reunião, o Luke ele esqueceu uns documentos importantes lá na Savoy. Ele se demitiu junto com a Sylvie. Então ele vai até lá para pegar. A Madeleine o encontra lá e pergunta o que é que ele está fazendo, já que ele não trabalha mais lá. Aí ele explica que esqueceu uns pertences pessoais e ele vai pegar. E ele foi pegar. Aí ela então fala, tá bom, você pega e vai embora. Nisso eles começam a discutir. E lembra que a Emily ela está dividida entre a Sylvia e a Madeleine? Nesse momento ele fala que a Emily está com eles, está trabalhando com eles, e que eles estão trabalhando em um grande projeto com a McDonald's. Então ela se sente traída porque ela percebe que a Emily ela não agiu de forma ética. Ela pegou um cliente no qual ela tinha passado para a Emily e a Emily foi lá e levou para a concorrência. E ali o Luke ele fala demais. Ele, além de ter dedurado a Emily, falado que eles estavam indo muito bem na outra empresa, que ela estava só, ele ainda conta onde é que vai ser a reunião. Aí o que é que acontece? A gente tem uma bela apresentação ali que a Emily faz do McDonald's. Eles fazem um trocadilho ali com um amo muito tudo isso ali do McDonald's. E eles estão ganhando ali o cliente. A Sylvie está toda satisfeita, mas de repente eis que surge a Madeleine. E ali a Madeleine começa a discutir com a Emily, começa a discutir com a Sylvie, mais especificamente ela discute com a Sylvie. E ali a Sylvie descobre que a Emily estava trabalhando para as duas, então elas começam a discutir, a situação fica embaraçosa para todo mundo, fica embaraçoso para os clientes ali, e elas acabam perdendo o projeto. E a Emily acaba perdendo seu emprego com a Sylvie, porque a Sylvie não confia mais nela. E meio daquela discussão, a Madeleine ela acaba rompendo com a bolsa e ela vai para o hospital. E aí, logicamente, a Emily ela também perdeu a confiança ali da Madeleine. Então a série ela nos dá essa grande lição. Devemos trabalhar de forma ética, não pegando projetos e levando para outra empresa. A menos que aquele projeto seja seu, no qual ele tenha sido rejeitado, você fala que você vai pegar porque ele é seu e vai levar para outro espaço. A não ser dessa forma, você não pode pegar um projeto e levar para outra empresa. Isso não é uma atitude ética. E também você deve evitar falar demais, justamente porque pode te levar a situações como a que ocorreu com a Emily. Então essas lições elas são bem importantes para todo profissional. A terceira lição também está muito ligado a isso, que é respeite o contrato de não concorrência. Agora nós avançamos um pouquinho na história. Vamos para o episódio seguinte, onde a Emily ela está trabalhando com a Madeleine ela já deu à luz, e a Madeleine perdoou a Emily e elas estão trabalhando juntas. E a Sylvie, enquanto ela estava trabalhando na Savoy, ela marcou uma reunião com uma empresa. E a Madeleine, então, ela fala que elas vão para essa reunião. Mas a Emily fala, mas essa reunião que tinha marcado não era a Sylvie? Ela, não importa, o cliente com quem ela tinha marcado era com a gente. Independente de a Sylvie ter marcado ou não, essa reunião é nossa. E elas pegam e vão para essa reunião. Quando elas chegam lá, elas se deparam com nada mais, nada menos com a Sylvie, que ela foi para a reunião porque ela havia marcado. E ali elas começam a discutir. E a Madeleine, ela dá um lembrete para a Sylvie. É que no contrato de trabalho dela com a Savoy, tem uma cláusula que diz que ela não pode assediar os clientes da empresa. E ela tinha se esquecido desse contrato. E aqui a Madeleine ela faz um lembrete para a Sylvie. É que no contrato de trabalho no qual ela tinha com a Savoy, existia uma cláusula que dizia que ela não poderia concorrer com os mesmos clientes ali da empresa. Então, aquilo também se aplicaria a um pré-cliente, porque mesmo ele não tivesse fechado, ela já tinha começado o contato ali enquanto ela estava trabalhando na Savoy. Elas então ali começam a discutir, mas para a Sylvie não resta muito o que fazer. Ela não tem clientes no momento, fica numa situação delicada porque esse era um cliente especial que ela estava precisando fechar, até porque ela perdeu do McDonald's e ficou sem esse. E aí é que mostra que nós devemos, quando fechamos um contrato de trabalho, quando existe essa cláusula de não concorrência, devemos respeitar. Então a série ela mostra isso, né, que muitas empresas, grandes executivos, eles
fecham contratos ali de trabalho com grandes grupos e eles ficam ali presos por um tempo estabelecido de não concorrência. Eles não podem trabalhar na mesma área. Nesse caso, não é o que mostra na série, apenas não era a cláusula de não concorrência, seria apenas em relação a clientes do mesmo escritório ou da mesma empresa, mas existem empresas no qual existe esse contrato, no qual é proibido concorrer no mesmo setor. E só pode voltar a exercer as atividades naquele setor depois de um determinado tempo. A exemplo disso, nós temos o Abílio Diniz, quando ele saiu do Pão de Açúcar. Era um contrato societário e ele ficava proibido por um determinado tempo de voltar para o ramo alimentício. Logicamente, depois ele acabou entrando em um acordo com o Grupo Pão de Açúcar para aí poder se tornar acionista no Carrefour. Mas é uma lição que fica, né? Devemos respeitar os contratos de não concorrência. Inclusive, cabe aqui uma observação, é que esse tipo de ação de não concorrência pode até parar na justiça, tanto que a Silvia ela acaba recuando e parando com essa questão da concorrência. Inclusive, ali na série mostra que a Madeleine ela começa a avisar todos os clientes que se toparem sair, porque o Pierre Ricardot queria sair da empresa, eles poderiam ser processados por causa dessa cláusula de não concorrência. Então a Sylvie, ela, ao perceber isso, ela recua justamente também para não ser processado. Então, é uma outra lição. Se não respeitar essa questão da não concorrência, esse contrato de não concorrência, podemos sim ser acionados judicialmente caso estejamos debaixo de um contrato de não concorrência. Agora aqui a gente vai pular um pouco na história. Né? A Silvia ela fica numa situação de enrascada porque ela está sem clientes, ela está em busca de clientes. Ali o pessoal no condomínio dela começa a reclamar, especificamente uma mulher, ali parece que é a síndica, uma vizinha, e começa a reclamar de ter um escritório que é proibido e ela precisa arranjar um novo espaço. Do outro lado, a Madeleine ela está sendo pressionada a arranjar clientes e dar resultados. E aí a Silvia percebe que ela precisa de um novo espaço. E ela tem um em mente, que é aquele espaço da Savoy. E ali ela, junto com o síndico, eles acabam tramando uma série de artimanhas para retirar a Savoy daquele prédio. Só que nisso, como a operação da Savoy também não está sendo lucrativo, e a empresa que comprou a Savoy, eles decidem fechar as operações na França. E aí a Emily ela vai trabalhar no outro dia, e aí ela vai trabalhar no hotel, porque como eles fizeram as artimanhas, a Sylvie junto com o síndico, eles aumentaram a temperatura, então deixou muito quente para eles, colocou um pombo para entrar ali, então elas, por serem mulheres, têm medo do pombo, elas acabam indo trabalhar no hotel, que é o que a Emily vai fazer. Só que a Emily se depara com a surpresa de que as operações da Savoy foram fechadas e a Madeleine está ali com as passagens para elas retornarem para a França. E a Emily finalmente decide que ela não quer ir embora para os Estados Unidos novamente. Ela deseja ficar ali na França. E ali ela pede demissão, ela se despede da Madeleine, ela agradece pelo período no qual ela trabalhou, pela mentoria, e ela decide ficar na França desempregada. E pela primeira vez ela se vê desempregada e sem ter o que fazer. E aqui vem a nossa próxima lição, que é: aproveite e curta os seus momentos de folga. É justamente o que a Emily vai fazer. Ela cria uma lista ali de atividades e ela começa a seguir as suas atividades. Ela vai no parque, ela vai comer em restaurantes, ela vai passear com os amigos, ela viaja. Então ela aproveita aquele momento que ela está tendo de ócio. E justamente ali naquele momento ela também começa a filmar, postar nas redes sociais a sua rotina, mas ela está focada em aproveitar aquele momento. Isso é muito importante porque esses momentos de ócio permitem com que venhamos descansar o nosso corpo, a nossa mente e até a estimular a nossa criatividade. Como a Emily ela é uma moça workaholic, ela acaba conseguindo retirar um pouco do seu vício do trabalho para se focar um pouco mais em si. Então a série mostra que sim, nós devemos ter esses momentos de folga para aproveitá-los. E neles é que surgem algumas ideias que podem mudar os nossos rumos profissionais. E inclusive é justamente isso que acontece com a Emily.
Durante esse momento de ócio, dos seus passeios, ela acaba descobrindo que tem um vinho, é um champanhe, agora eu não me recordo, que ele daria muito certo com um determinado prato e que está fazendo muito sucesso. E ela acaba, justamente por causa dessa ideia, conseguindo retomar o seu emprego na sua área. Mas a série nos mostra que sim, esse momento de ócio pode nos ajudar a descansar, nos desligar do mundo e a recuperar a nossa criatividade, porque às vezes, por estarmos tão cansados, perdemos a nossa criatividade. E assim, usar ela para recuperar o nosso sucesso profissional. Então é uma lição muito importante, devemos aproveitar ao máximo o nosso período de folga. A próxima lição é: dê atenção às reclamações da sua equipe. Bom, agora nós vamos avançar lá para os 2 episódios finais da série e nós vamos trabalhar 2 personagens, na verdade 3 personagens, a Sylvie, o Julien e a Emily. O Julien ele gosta muito da Emily, eles são muito amigos, só que já na temporada anterior já mostra que existe um conflito entre os dois. É que a Emily ela é aquela profissional que ela trabalha para a equipe, ela gosta de trazer resultados. E ela tem boas ideias e as suas ideias elas sempre são aceitas por serem muito boas e ela sempre se destaca. E às vezes ela acaba falando nas ideias de outras pessoas. Não é que ela esteja fazendo por mal, é para ajudar. Só que nem sempre isso é bem visto. E é justamente o que acontece nesses 2 episódios finais. O Julien ele está cuidando de uma apresentação de uma empresa que deseja... Ela trabalha na área romântica, no qual eles trabalham em uma propaganda, no qual eles querem que um casal demonstre afeto. E em troca recebe dinheiro por isso. Então eles decidem que seria melhor um pedido de casamento, por exemplo, que seria algo mais genuíno, mas sem que um desses membros do casal soubesse. E ela acaba intervindo ali na ideia, essa ideia meio que surge a partir da intervenção dela, da Emily, e o Julien ele fica possesso, ele fica com raiva, ele se porta mal nessa questão, e aí ele sai da sala, aí a Sylvie vai atrás dele e fala para ele retornar, ele fala que não gosta que a Emily ela se meta nas suas ideias, nas suas apresentações. A Sylvie não se importa, fala, volte lá e termine. E aí no episódio seguinte, a história se repete, e ali ele corta a Emily, ele dá uma cortada nela, e ele sai da sala muito chateado, e ali a Emily ela percebe que a atitude dela magoou ele, ela pede desculpa para ele, e a Sylvie fala, não, eu entendo o que acontece, eu vou intervir nisso, eu deveria ter intervido nisso. Só que o Julien ele tá muito irritado, ele tá muito chateado, tá muito magoado. Não é que ele não gosta dos seus colegas, não é que ele não gosta da Emily, mas ele não gosta de se sentir diminuído, ele não gosta de ver as suas ideias não serem aceitas. Creio eu que se a Emily chegasse de uma outra forma, se ela chegasse assim, vocês permitem me dar uma opinião, ou se ela chegasse em particular dando ideia para o Julien, acredito que ele aceitaria. Mas não é isso que ela faz, ela acaba ali durante a apresentação se envolvendo e acaba gerando essa saia justa entre todos eles. Então a lição que fica aqui é: quando um colaborador ele faz uma reclamação, os gestores eles devem ouvir e tentar contornar, tentar melhorar aquela reclamação. No caso, eles devem melhorar o ambiente para que aquilo não se repita. Não foi o que a Sylvie fez. Ela viu, mas não agiu. E isso pode custar muito caro, pois ali no final do último episódio da 3ª temporada, mostra que ele está respondendo um e-mail anônimo que ele recebeu, que possivelmente é uma proposta de emprego. E isso pode acontecer nas empresas. Então, quando o gestor ele recebe essa reclamação, ele tem que tentar implementar melhorias para que isso não se repita. Porque vamos imaginar que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Julien. Toda organização, logicamente, todo gestor ele quer sim ter bons resultados, melhorar os seus lucros, mas ele quer que toda a sua equipe seja participativa, ele quer que toda a sua equipe ela dê o seu melhor. E como é que às vezes eu vou dar meu melhor se o meu colega intervém no meu trabalho e ele não me deixa que as minhas ideias elas também sejam aceitas? Ou ele interfere, não permite que trabalhemos em conjunto. Então,
A empresa ela tem que permitir, por meio do gestor, que seja inclusiva todas as ideias e que todo mundo possa trabalhar da melhor forma possível as suas habilidades. E isso a Sylvie não permitiu ao Julien. E essas são as lições da terceira temporada da série Emily em Paris. Caso você tenha conseguido perceber outras lições, comente aqui embaixo. Também não se esqueça, deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Nós nos vemos muito em breve. Até mais.